Oi, pessoal, boa noite para quem entrou depois. Estou aqui só aguardando, tá? Às 7h10 a gente ia, tá? Estou aguardando todo mundo entrar. Bom, pessoal, vamos iniciar então, né? 7h10. Vocês todos estão me ouvindo bem? Sim. Sim, estamos. Ótimo, beleza. Bom, hoje vai ser um momento, né, para a gente poder retornar, para eu passar aqui alguns avisos importantes para vocês, tirar as dúvidas de vocês com relação ao retorno do recesso, com relação ao andamento da unidade curricular, sobre o projeto integrador, tá? Amanhã, atividade normal na plataforma, e aí, quarta-feira, eu vou passar conteúdo para vocês, tá? Então, vamos lá, pessoal. Primeiro recado importante sobre o nosso retorno. A coordenação do SENAC entendeu que fosse melhor as turmas que já estavam em andamento pela plataforma continuar pela plataforma online, que é justamente o nosso caso. Então, nós vamos continuar com a metodologia, né, que a gente já estava, das aulas ao vivo pelo Teams, a interação pela área do aluno com o envio das atividades normalmente, tá? Devido a essa recomendação da coordenação. Vocês podem estranhar, porque algumas turmas estarão presenciais na unidade, porém,
essas turmas presenciais são as turmas que estão iniciando agora, que não é o nosso caso, a nossa turma já estava em andamento, tá? Então, as turmas em andamento permanecerão mediadas por tecnologia, com as aulas online, e as turmas que estão iniciando agora vão iniciar presencial, tá? Então, essa foi a decisão. Pode mudar daqui uma semana, 2, 3 meses? Pode, mas até o momento, essa foi a recomendação que a coordenação passou para a gente, tá bom? Então, a gente vai continuar daquela mesma forma, já que deu certo, né? A gente vai entrar ao vivo segunda, quarta e sexta, terça e quinta, vocês vão fazer o envio das atividades. Eu estarei todos os dias à noite, de 7 às 22, disponível para vocês, para tirar as dúvidas, para a gente poder interagir, tá? E aí eu prefiro que vocês enviem mensagens, tirar as dúvidas dentro desse horário, que é o nosso horário normal da aula, tá bom? Alguma pergunta sobre os nossos horários, sobre esse retorno? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo? Não, por enquanto tranquilo. Certo. Eu acabei de colocar lá no grupo para vocês uma vaga de estágio, tá? Eu sempre divulgo as vagas na turma. Sempre que eu recebo por e-mail ou algum colega entre em contato comigo precisando de uma contratação, eu sempre estou publicando. E aí, pessoal, fica a dica, tá? Para que vocês já possam começar a enviar o currículo de vocês, para poder fazer processo seletivo para o estágio, principalmente quem não está trabalhando no momento, né? Porque é uma forma de vocês já se inserirem aí no contexto de segurança do trabalho, tem a possibilidade muito grande de contratação posteriormente, tá? Então, eu vou estar sempre divulgando essas vagas de estágio, assim como eu acabei de divulgar essa lá no grupo do WhatsApp de vocês. E aí, quem tiver o interesse, enviar o currículo, tá? Quando surgir novas vagas, eu vou continuar enviando, vou continuar fazendo esse envio das vagas de estágio para vocês. E aí, pessoal, é super interessante que quem já esteja trabalhando procure o setor de segurança do trabalho na empresa para poder interagir, para poder buscar aí mais informação, né, sobre a nossa área, porque às vezes você está trabalhando na empresa, você está em outro setor e você pode ter o contato com o SESMIT, né, se a empresa tiver com essa área de segurança, para que já vão aí familiarizando e trazendo realidades para nós aqui nas nossas aulas. O segundo aviso, pessoal, super importante também. Acabei de colocar lá no grupo para vocês. Nós recebemos um novo cronograma de aula. Por quê? Era para a nossa aula ter iniciado na semana passada o nosso retorno. E aí a gente iniciou na segunda-feira, porque foi o novo calendário, o novo cronograma da instituição. Então, mudou a data do projeto integrador, da apresentação do projeto integrador. Mexeu em todo o nosso calendário, tá? Então, anteriormente, a gente ia apresentar o projeto integrador dia 22/2, né? Era o nosso cronograma anterior. Agora, a gente vai fazer a apresentação dia 3/3, tá? Então, ao invés da apresentação ser na terça-feira, dia 22, a apresentação está marcada para dia 3 de março, tá bom? Aí eu até atualizei aqui para vocês, beleza? Alguma dúvida? Não, tranquilo até agora. Perfeito. Tranquilo. Eu vi que muitos já estão em desenvolvimento do projeto integrador, algumas equipes até já terminaram, né? E aí eu vou só reforçar aqui com vocês o que foi passado a respeito desse nosso trabalho, que é muito importante, gente. Hoje nós estamos retornando, amanhã já tem atividade, quarta-feira tem conteúdo para vocês. Então, eu até falei, quem quiser adiantar o projeto integrador, vai adiantando, porque quando a gente retornar,
vai ficar corrido para vocês fazerem, não foi? Eu avisei para vocês. Por quê? Agora, a gente tem só mais 3 semanas, né? Para poder finalizar aí o projeto integrador. Então, o que foi o nosso desafio? Nós separamos as equipes, né? Em riscos físicos, químicos e biológicos. Cada equipe ficou com um tipo de risco. Por quê? Nós estamos trabalhando justamente a classificação de riscos, né? Lá na ANR, que fala do PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Quem lembra qual é a ANR que a gente está estudando, que fala sobre os riscos? Quem lembra a ANR que a gente estudou, que trouxe a classificação de riscos físicos, químicos e biológicos? NR 32. NR 32 sobre risco biológico, qual mais? A 9 e a 7, parece. Isso, a 9, que fala dos riscos físicos, né, químicos, traz aí para a gente a classificação. Então, pessoal, inclusive no checklist de vocês, vocês podem pesquisar quem está com risco biológico, a NR32, quem está com risco físico, a NR9, quem está com risco químico também, a NR9, para poder montar aí o checklist, tá? Então, o que é o nosso projeto, né? O que é a nossa ideia inicial do PI? É a gente criar uma lista de verificação a respeito desses riscos. Porque nós sabemos que quando o risco ele não está controlado, ele não está monitorado, ele não está sendo bem gerido na empresa, ele vai provocar uma doença no trabalhador, ele vai provocar um acidente de trabalho. Então, a lista de verificação é uma ferramenta da segurança do trabalho, muito usada por nós, profissionais da área da segurança, para que a gente possa estar verificando o ambiente de trabalho, para que a gente possa identificar se ali existe alguma não conformidade. Se existir a não conformidade, a gente vai marcar não no checklist e propor a medida corretiva. Exemplo, o grupo que está com risco físico. Vamos supor que esse grupo identificou que o ruído está acima do limite de tolerância e os trabalhadores não estão usando o protetor auricular. Então, o que ele vai propor? Um treinamento para que os colaboradores utilizem o protetor auricular e mais fiscalização no setor. Então, o checklist ele serve para isso, para a gente identificar o que sim está correto e o que não está em conformidade, tá? E aí, vocês vão criar esse checklist, essa lista de verificação junto com a equipe, identificando quais são as possíveis ocorrências. E aí, a lista de verificação ela tem que ter um campo para marcar se sim aquilo ali está correto ou se não precisa de uma melhoria. O ideal também aqui na frente a gente possa deixar comentários na lista de verificação, porque nesses comentários a gente vai poder escrever o que precisa melhorar. Então, vamos supor, teve uma equipe que fez de uma cozinha industrial, né? Colocou lá risco de calor excessivo. Então, a temperatura está dentro do padrão normal? Sim, ok. Agora, vamos colocar aqui outro exemplo. O ruído na cozinha industrial está dentro do parâmetro? Não, já atingiu o nível de ação. Então, a gente vai propor que os trabalhadores mantenham o distanciamento do local ruidoso ou, então, enclausuramento da máquina ou equipamento. E aí, por fim, se essas medidas forem implementadas e ainda assim o risco persistir, a gente vai propor a adoção do protetor auricular, porque, como eu falo para vocês, o EPI é a última medida a ser adotada, né? A gente não vai entregar equipamento de proteção individual para todo mundo como sendo a primeira ação de controle do risco. Então, pessoal, esse checklist, vocês podem criar ele do zero, né? Colocando aí os indicadores que vocês acham que é importante para cada tipo de risco que o seu grupo ficou. Ou vocês podem também pesquisar modelos na internet e seguir algum modelo. O que não pode é copiar
e colocar aqui para mim um checklist pronto. Isso aí eu falei para vocês, né, anteriormente. É plágio, isso aí não é legal. E aí também a equipe não vai se movimentar para poder fazer o trabalho. Então, podem pegar um modelo, podem colocar a logomarca da empresa, pode colocar o nome de vocês, criar do zero se você quiser, criar sua própria tabela, sua própria planilha. Existem modelos muito bons na internet, vocês podem pesquisar para melhorar, incrementar, colocar um campo de comentários, adicionar mais indicadores, itens a serem observados, né? Fica a critério da equipe. O que vocês não podem fazer é copiar um checklist pronto e apresentar ele no dia do projeto integrador. Beleza? Então, pessoal, ao invés da nossa apresentação acontecer no dia 22, vai acontecer dia 3. E aí, assim, a gente tem aí mais 3 semanas, né? Para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa trazer aí uma boa apresentação. O ideal é que todos da equipe falem um pouco ao longo da apresentação, mesmo que seja pouca coisa, tá? Porque, como eu falo para vocês, para a gente desenvolver nessa questão da oratória, é super importante que todos participem tanto da elaboração do projeto quanto da apresentação aqui, tá certo? Beleza, professora. Ok. Bom, aí, pessoal, lá no item da apresentação do PI, eu até citei a NR9 para vocês, né? Que eu coloquei da seguinte forma. A norma regulamentadora 9 do Ministério da Economia estabelece a obrigatoriedade da elaboração e implementação por parte de todos os empregados, por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores empregados, da elaboração do PPRA, que é o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, que está sendo substituído pelo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Esse programa, pessoal, é um documento e tudo que está escrito nele, como sendo identificação, avaliação e controle de riscos, tem que ser executado na empresa, tá? Então, esse documento, ele tem como objetivo antecipar um risco, fazer o reconhecimento, a avaliação e o controle desses riscos, tá? Então, a gente faz o inventário do risco no setor para que a gente possa descobrir esse risco de forma antecipada, tá? E se não for possível ter antecipado o risco, fazer o reconhecimento, a avaliação e o controle adequado. Esse controle, como eu falei para vocês, pode ser equipamento de proteção coletiva, medidas administrativas, treinamento. Equipamento de proteção individual, né? O que for controle ali vai ser algo que vai vir para minimizar o impacto do risco na saúde do trabalhador, tá bom? Então, o PPRA ele vai documentar tudo isso, todas essas ações que a empresa vai estar fazendo para melhorar o ambiente de trabalho. E aí, o checklist, que é o nosso projeto integrador, é uma ferramenta que vai nos ajudar a inspecionar o ambiente, a identificar ali esse risco. Então, o checklist, ele faz parte da antecipação e reconhecimento do risco. Concorda comigo? Conseguiram entender? Sim. Por quê? Porque com o checklist eu vou poder observar, identificar e antecipar um risco que está acontecendo ali no setor, no ambiente de trabalho. Outro indicador importante são os exames periódicos dos trabalhadores, tá? Porque se em algum exame periódico o trabalhador teve perda auditiva, ou então o trabalhador teve algum adoecimento, como sendo uma doença relacionada ao risco do ambiente de trabalho, significa o quê? Que o risco não está sendo controlado, que o risco está fora de controle. Esse risco, ele pode ocasionar um acidente grave ou uma doença grave, tá? Então, a gente tem esses indicadores pelos quais nós, profissionais da área da segurança, temos que ficar atentos. Porque se a gente se depara com uma situação de risco fora de controle,
trabalhador sem treinamento, adoecimento comprovado por meio dos exames periódicos. Tudo isso traz um comprometimento da equipe de segurança. Significa que o técnico, o engenheiro, o médico não estão adotando as medidas adequadas. E aí a gente tem que rever essa situação. Vamos supor que em determinado setor você está lá aplicando o checklist e você identificou que tem um risco que não está sendo controlado, um risco que está fora de controle, que pode lhe ocasionar um acidente ou uma doença. O que deve ser a nossa ação? Primeiro, se for um risco grave e iminente, paralisar o setor. Por quê? O risco grave e iminente pode levar a óbito ou a uma lesão grave. Exemplo, trabalho em altura sem proteção adequada. Então, você foi fazer um checklist lá na construção civil e você se deparou que em um setor tem ali o risco de queda em altura de forma iminente, né, sem proteção, pode acontecer a qualquer hora, paralisa o setor. Ninguém vai circular por ali, tá? Por quê? Se o trabalhador vier a sofrer um acidente, ele pode vir a óbito ou ter lesões graves. Outro exemplo da construção civil, né? Vamos supor que a gente está fazendo aqui tem uma grua, né, que está transportando ali algum material e tem trabalhador circulando lá embaixo. Paralisa o setor, porque isso não é certo. A gente sabe que quando tem esse transporte, movimentação de cargas, a gente tem que isolar a área para que não haja passagem de pessoas, né? Visto que se despencar ali algum material e atingir o trabalhador, é um risco grave, né? Ele pode virar óbito ou ter lesões graves e é um risco iminente. Então, ao aplicar o checklist, se você identificou que existe essa situação de risco grave e iminente, paralisa o setor. Você, como técnico de segurança, tem autonomia para isso, tá? Aí vai paralisar, vai regularizar e depois que tiver regularizado, volta ao funcionamento normal. Exemplo, questão do trabalho em altura. Paralisa o setor, faz a instalação do guarda-corpo de forma segura, aí depois todo mundo vai poder voltar a circular ali na área e trabalhar ali normalmente, tá? Questão do transporte da grua que eu falei, paralisa o setor, faz o isolamento da área e aí depois as atividades vão retornar normalmente. Ruído. Se for um ruído acima do limite de tolerância, também pode paralisar o setor, fazer o distanciamento, enclausuramento da máquina, EPI, e aí depois as pessoas vão voltar a trabalhar normalmente. Essa paralisação, gente, é quando for um risco grave, tá? Se for um risco leve, às vezes você não vai precisar paralisar o setor. Você vai simplesmente adotar a medida de controle junto com o funcionamento das atividades. O que você pode fazer é alertar, fazer um diálogo ali no momento, para que as pessoas estejam conscientes desse risco naquela situação. O fato é que o checklist, ele vai te orientar nessas inspeções. Ele vai te auxiliar a identificar um risco, situações irregulares, qualquer falta de controle da segurança e da saúde, tá bom? Então, o checklist, ele auxilia nesse sentido. É uma ferramenta super importante, é uma ferramenta muito usada e quem já teve contato com a área de segurança ou tiver, vai lembrar disso que eu estou falando para vocês, porque com certeza vocês vão trabalhar com essas listas de verificações, tá? Então, é isso que vocês vão montar. E aí, pode acontecer de você chegar numa empresa e a empresa já ter esses checklists, já fazer isso de forma rotineira. Ótimo. Então, você já vai ter vivência, né, por causa das nossas aulas. Então, você já vai saber pegar um checklist, fazer o preenchimento dele, inspecionar o ambiente de trabalho. Agora, se você entrar em uma empresa que não tem uma boa gestão em segurança e saúde no trabalho, pode ser que você tenha que criar essa documentação, entendeu? Então, vamos supor que você foi contratado para trabalhar no dia a dia, no supermercado. E aí a gente sabe que no dia a dia a gente tem armazenamento de materiais, empilhamento, né, de alimentos. E aí, tudo aquilo ali tem que ser adequadamente monitorado, né, para evitar acidente de trabalho,
queda em altura do trabalhador, beleza. Quando você vai fazer as inspeções ali no mercado que você trabalha, né, no dia a dia, você não tem nenhuma ferramenta pronta, porque o supermercado não tem uma boa gestão em segurança do trabalho. Então, você vai criar o seu checklist. O que você vai fazer? Você vai entrar lá na NR, que fala de armazenamento de materiais. Você vai observar como que esses materiais são armazenados, se o armazenamento, o empilhamento está sendo feito de forma correta, tem um empilhamento adequado, tudo isso, sinalização, né? Enquanto a gente está tendo ali uma empilhadeira funcionando, a gente tem que isolar a área para não ter passagem de pessoas, evitar atropelamento, tudo isso. Então, o que você faz? Se a empresa ela não tem essas listas de verificações, o setor de segurança não preparou, não te forneceu esse suporte, você vai criar do zero, tá? Para que você, inclusive, traga uma boa gestão, uma boa organização, um registro desse monitoramento dos riscos, tá? Agora, se lá já tem, ótimo. Significa que a empresa realmente está implementando segurança e você vai chegar só para poder agregar valor, só para poder melhorar ainda mais essa situação, tá? Então, gente, vai ter essas questões. Às vezes, você vai ser contratado para trabalhar numa empresa em que a empresa não tem a documentação adequada, não tem essas listas de verificação para poder fazer as inspeções, não tem PPRA. Às vezes tem, mas está vencido. Sabe um PCMSO lá de 10 anos atrás, um PPRA que está ultrapassado, foi elaborado há 3, 4 anos atrás. Então, vocês têm que estar preparados para esse tipo de situação. De chegar na empresa e não ter nada, ter que começar do zero. Chegar na empresa, ter, mas está defasado, está antigo, está ultrapassado. Chegar na empresa e ter tudo dentro do prazo, tudo certinho, só para você dar continuidade. Então, pode ser que você se depare com essas 3 situações, tá? Obviamente que vai ser mais complicado você chegar em uma empresa que não tem ou que está deixando ali a documentação ultrapassada, do que você chegar numa empresa que está com tudo em dia, só para você dar continuidade, né? Às vezes os alunos viram para mim e falam assim, depois, né, que já estão trabalhando, nossa, professora, eu dei muita sorte, porque eu entrei aqui na empresa, a documentação está certinha, é só para dar continuidade ao monitoramento, a gestão é muito boa, eu fico super feliz. Mas tem outras situações também, que inclusive, às vezes, o técnico ele nem se adapta. Ele fala, nossa, professora, teve um aluno meu que ele foi trabalhar numa construtora. Ele falou que ele viu tanta irregularidade que ele não conseguiu ficar. Ele falou assim, professora, não deu certo, porque eu cheguei lá, a empresa não estava ministrando os treinamentos, eu fazia a proposta dos treinamentos, a empresa não implementava, não tinha documentação adequada. Então, assim, mesmo eu querendo começar tudo do zero, ficou inviável. Então, a gente tem que estar preparado para essas situações, né? Nem sempre a gente vai entrar numa empresa em que o setor de segurança está atualizado, está com todas as inspeções em dias e documentação em dia, tá? Com o tempo, vocês vão se familiarizando mais com essa documentação. Mas, primeiro, aqui a gente vai trabalhar com essa questão do checklist, né? E aí, a proposta que eu fiz para vocês é justamente essa, de que o empregador, que é a empresa, deve informar os empregados sobre os riscos. Essa, gente, é uma obrigação, tá? A empresa ela é obrigada a informar para o trabalhador todos os riscos que o trabalhador está exposto. E aí, como que vai informar isso? Por meio de treinamento, cartilhas educativas, e-mail, qualquer canal de comunicação, tá? Mas principalmente os treinamentos. E aí, para que você possa identificar esses riscos, você pode usar o checklist, que é o nosso trabalho, a ferramenta que vocês vão criar, realizando as inspeções técnicas no setor. Essas inspeções elas têm que ser presenciais. O técnico de segurança, ele vai passar no setor, ele tem que conhecer os trabalhadores, ele tem que participar da vivência ali da empresa como um todo. Então, ele tem esse estilo de liderança. Por isso que eu falo que o técnico de segurança ele tem que ter uma boa oratória, uma boa convivência com a equipe de trabalho e demonstrar liderança sem coagir, sem ser autoritário demais, tá?
é aquela questão da liderança pelo exemplo. Então, se o técnico de segurança ele anda lá na construção civil com o capacete, o calçado, todo, né, adequado, ele vai servir de exemplo para os demais trabalhadores. Mas, gente, o importante é que o técnico que trabalha com essas inspeções, ele esteja no dia a dia no chão de fábrica, tá? Conhecendo ali o setor, as queixas dos trabalhadores e fazendo essas inspeções, sempre com checklist em mãos, tá? Para não deixar passar nenhuma informação. Então, você vai detectar essas possíveis condições irregulares, justamente por estar com esse checklist, e aí você vai poder identificar a causa de acidente, causa de doença, de forma mais correta. Porque se você não tem uma lista de verificação, se você não tem um roteiro para poder fazer essa inspeção, você vai deixar passar. Vai ter um risco ali que você nem percebeu. Vai ter uma situação geradora ali de acidente que você não identificou. Porque você foi pelo rumo, você não observou o roteiro, você não criou um checklist. Então, é bem complicado a gente fazer inspeções sem ter um roteiro, sem ter a lista de verificação. Quando a gente tem essa documentação, tudo fica mais fácil, mais tranquilo, para que a gente possa fazer o monitoramento de forma adequada. Ok? Ok. Beleza, pessoal. Bom, então, no semestre passado, ao final, né, antes da gente entrar de recesso, eu havia falado com vocês sobre risco físico, sobre risco químico e sobre risco biológico, né? Inclusive, eu passei o tema do projeto integrador. Essas aulas, elas estão lá na área do aluno. Tem o material em PowerPoint, as gravações que deu para disponibilizar também eu coloquei lá para vocês. O slide sobre risco físico, ele é bem extenso, né? Onde a gente fala da classificação do risco e o do risco químico também. Mostra toda a classificação do risco químico. O que a gente vai ver agora são os limites de tolerância desses riscos, tá? Então, na próxima aula, quarta-feira, ao vivo, eu vou colocar para vocês um material em que a gente vai trabalhar esses limites de tolerância do ruído, do risco químico, tá? Para que a gente possa entender quando o ambiente vai estar insalubre ou não. Então, isso é super importante, a gente trabalhar essa questão de identificação, avaliação, né, do risco com relação a uma possível insalubridade, tá? E aí a gente vai trabalhar o que está escrito dentro da NR15. E vocês vão continuar desenvolvendo o projeto integrador para apresentação no dia 3, tá? Amanhã já vai ter uma atividadezinha, vocês já vão poder acessar, que eu vou deixar lá para vocês, sobre os riscos. E aí, na quarta-feira, a gente inicia com esse conteúdo que é sobre a avaliação dos riscos, ou seja, limite de tolerância desses riscos. Beleza? Querem fazer alguma pergunta sobre o nosso retorno, sobre o projeto integrador? Professora, Oi. eu mandei uma mensagem aí no seu privado, aí quando você tiver disponibilidade para responder é sobre o projeto integrador, porque eu fiz assim, mais ou menos, né, um esboço e eu queria saber se eu estava no caminho certo. Aí se depois a senhora puder me dar um feedback. Ah, com certeza. Você quer me mandar o modelo que você fez? Eu mandei também. Mandei a Mandou? mensagem e mandei. Ah, então tá bom. Então eu vou encerrar Professora, aqui. eu também mandei o meu, só que você não me respondeu. Não respondi? Eu te respondi sim, Tamara. Você tá com a equipe que tava fazendo sobre a cozinha, não é? Tá falhando. Tamara? Não entendi, tá falhando. Sua equipe tá fazendo sobre a cozinha, não é? Isso.
Pois é, eu te respondi naquela primeira mensagem que você me mandou, passando as orientações, não foi? Foi, aí eu fiz ele por completo e te mandei novamente, só que você não me respondeu. Ah, eu vou olhar de novo, então. Aí, pessoal, eu prefiro que vocês me mandem do horário normal da aula, porque aí fica mais fácil para eu poder responder vocês, tá? Então, deixa eu anotar aqui. É o Nicolas e a Tamara. Professora, Oi. tem como você só recapitular por cima o que você quer mesmo do trabalho do projeto integrador desse segundo semestre? Bom, por cima é o seguinte, é vocês elaborarem um checklist em que aborde o risco que o seu grupo ficou com relação a uma possível inspeção. Qual é o risco que o seu grupo está, Leonardo? É o biológico, será o primeiro a ser apresentado dia 3. Ótimo. Então, o que você vai verificar com relação a risco biológico? Vamos supor que você escolha um laboratório de análises clínicas. No seu checklist vai ter o seguinte: as lixeiras estão adequadamente separadas com relação a pérfuro cortante, risco biológico, com descarte adequado dos resíduos? Sim ou não? Aí você vai deixar um campo para comentários. Os trabalhadores estão usando adequadamente os EPIs destinados a risco biológico? Sim ou não? Aí você pode deixar um campo para comentários. Os trabalhadores estão fazendo uso de adornos, brinco, anel? A gente sabe que não pode, né? Lembra? Na aula de risco biológico eu falei que não pode. Sim ou não? Então, todas essas verificações você vai colocar na sua lista para que você possa observar, entendeu? E tem um limite de itens que eu tenho que colocar na lista do meu checklist? Assim, o mínimo? Não tem o limite mínimo. A Tamara, inclusive, ela tinha me mandado dela e eu achei que estava muito poucos itens. Eu falei, Tamara, dá uma incrementada, coloca algumas coisas a mais. E aí ela foi e deu uma corrigida. Ela me falou que porque realmente tinha poucos itens. Eu acho que tinha só 8, se não me engano, né, Tamara? Era uma coisa assim. Então, não tem um limite, não, mas é bom que o checklist seja bem completo, né? Porque, igual, o risco biológico tem tanta coisa que dá para a gente falar, verificar, inspecionar a respeito de risco biológico, essa questão dos adornos, do treinamento dos trabalhadores, das lixeiras adequadas, da utilização dos EPIs. Então, acrescente o máximo de informação possível que a sua equipe encontrar, que vocês pesquisarem dentro da NR32. Tem a questão da vacinação também, você pode colocar assim, todos os trabalhadores estão adequadamente vacinados com relação ao risco de infecção viral, né? Então, são muitos itens que vocês podem colocar. Aí, não tem limite, mas não coloque só 5, 6 itens, porque fica pouco. A gente sabe que o risco existem várias coisas para ser verificadas, né? Então, se a gente colocar só 5, 6, fica, assim, de certa forma, incompleto, tá bom? Beleza, obrigado, viu? Nada. Mais alguém? Professora, eu não consegui entrar no comecinho da aula. Você só falou a respeito do PEI mesmo, mudou a data da apresentação, foi isso? Isso, eu só falei assim sobre o contexto, né, do projeto integrador, como que vocês vão fazer a alteração da data. Passei a oportunidade de uma vaga de estágio no grupo do WhatsApp e o aviso que a gente vai continuar de forma online, né? Devido a nossa turma já estar em andamento, a unidade entendeu que era melhor a gente continuar de forma online. E acho que foi isso, né, pessoal? Teve mais alguma coisa? Alguma informação importante? Foi isso.
A data da apresentação mudou, né? Isso, vai ser dia 3 de março. Ah, tá. E a avaliação que a senhora falou que iria ter uma terceira avaliação, ainda não tem data, não. Não, porque essa terceira avaliação, eu ainda vou ministrar o conteúdo com vocês. Na quarta-feira, a gente vai começar a falar sobre a avaliação dos riscos. E aí, a terceira avaliação vai ser sobre esse assunto. Ah, tá certo. E você sabe dizer se o curso vai continuar online até o final ou só por enquanto? Então, eles não falaram para a gente assim, olha, vai continuar online até o final. Só falou que nesse retorno a gente vai continuar de forma online, porque as turmas em andamento permanecerão online e as que iniciaram vão ser presenciais. Mas não falaram até quando, né, que a gente vai ficar online. Pode ser que mude, tá? Mas no momento a informação é que a gente vai permanecer online. Ok, professora, obrigada. Por Nossa, nada. Jéssica, nossa aula hoje ela está sendo gravada, né? Tem como você colocar o link no nosso grupo? Tem, eu vou colocar. Beleza, Vou obrigado. Bom, pessoal, vou fazer já a chamada, então, porque aí eu vou orientar aqui o Nicolas e a Tamara, tá? Com relação ao projeto integrador, as dúvidas deles aqui. E quem mais tiver, pode entrar em contato. Como eu falo para vocês, eu fico toda a noite no nosso horário, nossa aula de 19 às 22, disponível para tirar as dúvidas, fazer as correções que vocês precisarem, tá? Amanhã, atividade na plataforma. Quarta-feira vai ser uma aula bastante importante, que eu vou passar conteúdo para vocês, tá? Vou disponibilizar os slides, vou passar o conteúdo sobre a avaliação dos riscos, ok? Beleza. Ok. Anderson Carlos. Tá aqui, ok. Bianca Stephanie. Presente. Cristina dos Santos. Não está. Débora Gonçalves. Presente. Gelson Café. Tá? Elisiane. Presente. Ok. Gabriel, bem-vindo. Gabriel tá. O Gabriel. Presente, professora. Presente. Ah, beleza. O Gelson está aqui tentando entrar. Coloquei a frequência dele também. Tá, Gelson? Coloquei sua presença. Professora, eu estou presente, tá? Beleza. Obrigado, professora. Boa noite. Boa noite. Giovanni da Silva. Ohana Cristina. Genadir. Presente, professora. Ok, Genadir. João Evandro. Presente. João Vitor Pereira. Não está. Leonardo da Silva. Presente. Luciana Pode Francisco. sair, né? Sim. Ah, só mais um recadinho, gente, antes de vocês saírem. Quem está com pendência nas tarefas lá da área do aluno, faz o envio, tá? Das tarefas da UC2, tá bom? Quem tiver com pendência das tarefas que a gente faz toda terça e quinta, acessa lá e faz os envios, tá? Luciana Francisca. Eu. Aqui. Luiz Paulo. Maísa. Professora, colocou Professora, presente. ia falar alguma coisa? Eu só falei, Leonardo, que quem tiver com pendência no envio das tarefas lá da área do aluno, para acessar e enviar, tá bom? Professora, Luciana está presente. Tá. Maísa não está. Maria Cleidiane. Presente. Maísa está aqui. Eu tinha recebido uma ligação e travou meu celular. Ah, beleza, Maísa.
Eu até estranhei que você não costuma faltar. Maria do Carmo. Não, acho que ela é desistente. Mirtes. Presente. Nicolas. Eu. Rayane Melo. Roberto Miqueias. Ok. Rosângela. Presente. Ok, Rosângela. Simone da Silva. Simone não está. Tamara. Tamara Presente. está aqui. Tiago Cornélio. Presente. E o Alisson. O Alisson faltou hoje também. Beleza, gente. Então é isso, tá? Vou aqui orientar o pessoal do projeto integrador. Amanhã não deixem de acessar a área do aluno, tá? Para fazer o envio da atividade. E quarta, a gente dá continuidade aí ao conteúdo com relação à avaliação dos riscos. Até mais, gente. Fiquem com Deus. Bom retorno para todo mundo. Uma excelente semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite.